Então vamos lá. Boa noite a todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças de pericárdio aqui nesse seminário, né? As doenças de pericárdio basicamente são o derrame pericárdico, o tamponamento cardíaco, as inflamações, as pericardites e outras condições mais raras, mas assim, a gente basicamente hoje vai conversar sobre as pericardites agudas e crônicas e os derrames que evoluem ou não para tamponamento cardíaco. Só um pouquinho de anatomia. O pericárdio tem uma camada externa, que é o pericárdio parietal, e geralmente é aquela camada que você visualiza bem, você consegue individualizar ela do resto do coração, e uma camada que é mais aderida ao próprio coração, que é o pericárdio visceral. Na verdade, essa superfície brilhante que a gente vê quando abre o pericárdio parietal constitui o pericárdio visceral, que tem uma íntima relação com esse pericárdio parietal. Aqui, entre os dois, o espaço pericárdico, que é preenchido pelo líquido pericárdico. Tá? Existem vários valores normais de líquido pericárdico, até 30, 40, 50 ml poderia ser uma quantidade fisiológica, mas, no geral, acima de 30 ml você já considera acima do fisiológico. A pressão dentro dessa cavidade ela é igual à pressão intrapleural, então vai variar de acordo com a fase da respiração. E esse pericárdio ele vai ter uma série de propriedades que aqui incluem a propriedade de dilatação aguda e crônica e que constitui provavelmente a única função do pericárdio, que é evitar uma distensão aguda da cavidade cardíaca, reforçando em termos de contraposição de forças, caso esse coração venha a ter qualquer dilatação mais acentuada. A gente vai iniciar nas patologias falando um pouquinho sobre as pericardites. Classicamente, existia uma classificação de pericardite aguda e crônica, e na medida que se verificou que algumas condições que antes eram agudas, elas podem ter uma duração mais arrastada, e condições que seriam consideradas como pericardite típicas, né, de pericardite crônica, elas já podem se manifestar com início em menos de 6 meses, se criou essa classificação de pericardite subaguda, mas a classificação ela tem como objetivo maior separar uma incidência maior de determinadas condições, no caso da pericardite aguda, a pericardite idiopática, pós-infarto, pericardite urêmica, tá? E de condições mais crônicas, que seriam pericardite tuberculosa, neoplasia, pós-irradiação. E aqui nesse meio, principalmente as colagenoses, a síndrome de pós-pericardiotomia, e que entra também a síndrome de Dressler. E para dividir cada uma dessas fases, a gente teria a duração abaixo de 6 semanas na aguda, entre 6 semanas e 6 meses subaguda, e uma pericardite com mais de 6 meses de duração, que seria a pericardite crônica. Falando especificamente sobre as pericardites agudas, 1 em cada 1000 admissões hospitalares, acomete mais homens do que mulheres, mais adultos do que crianças. Basicamente, você tem na patologia um infiltrado inflamatório com aumento da quantidade de vasos, de vasodilatação, deposição de fibrina e, consequentemente, um aumento do líquido pericárdico por conta dessa reação inflamatória do tipo agudo. Esse infiltrado ele vai variar de acordo com a causa da pericardite aguda, desde um infiltrado predominantemente linfomonocitário, no caso das pericardites idiopáticas e virais, até um infiltrado que compreende células neutrófilos, né? No caso das pericardites purulentas, os chamados pilopericárdios. As causas elas são bem diversas, né? Desde infecções virais, bacterianas,
há outros agentes, como protozoários, né, no caso da pericardite, que pode acontecer com alguns desses agentes aí. A própria pericardite, que é conhecida como pericardite idiopática, ela, na grande maioria das vezes, ela tem aumento de títulos de anticorpos contra alguns vírus, principalmente o Coxsackie e o adenovírus, tá? Sugerindo que, mesmo que o paciente não tenha uma história típica de infecção viral, a maior parte dessas causas idiopáticas, elas se comportam como uma pericardite pós-viral. O infarto do miocárdio, a pericardite urêmica e outras condições que seriam menos frequentes. Além disso, como causa de pericardite aguda, a gente tem todas as doenças, a grande maioria das doenças inflamatórias autoimunes, né, as colagenoses, febre reumática, lúpus, artrite reumatoide, a própria síndrome de Dressler, que seria uma doença inflamatória do tipo autoimune, que acontece na evolução tardia do pós-infarto do miocárdio, e uma síndrome que tem um fundamento bem imunológico bem parecido com a síndrome de Dressler, que seria a síndrome pós-pericardiotomia. O paciente que fez uma cirurgia cardíaca, a agressão desse pericárdio durante a cirurgia cardíaca, ela é um mecanismo deflagrador de uma ativação imunológica mediada por linfócito, que faz com que tardiamente esses pacientes tenham um quadro de pericardite do tipo aqui autoimune. Clinicamente, esses pacientes vão chegar com dor torácica por conta dessa irritação pericárdica e muitas vezes pleural adjacente, e pode acontecer junto com essa irritação pericárdica a distensão. Lembrando que a distensão sozinha não provoca dor, né? Aqueles derrames pericárdicos que são, na grande maioria das vezes, assintomáticos em termos de dor, mas quando você tem um pericárdio inflamado, irritado por conta dessa inflamação, essa distensão ela tende a aumentar a intensidade da dor também. A dor tipicamente se localiza em região retroesternal, pode ter ou não irradiação para o dorso, uma característica que muitas vezes pode mimetizar a doença coronária, então o paciente pode referir como uma dor em aperto, tá? Bem difícil de diferenciar da insuficiência coronariana aguda. Classicamente, né, esses pacientes, quando se deitam, pioram da dor, então existe uma posição clássica. Você encontra o paciente sentado no leito, com o tronco virado para frente. E uma outra característica que é bem típica, que seria uma característica pleurítica da dor, que tende a piorar com a tosse, com a inspiração e, em alguns casos, até com a deglutição também. Esses pacientes podem ter sintomas associados, né? Dispneia, se houver algum tipo de restrição, mas podem ter sintomas gerais, como febre, tosse, astenia. Aqui o quadro febril é mais infrequente, geralmente o paciente na pericardite aguda idiopática e na viral, ele pode ter o quadro febril que antecede, né, alguns dias, né, 2 a 3 semanas o quadro mesmo, propriamente dito, tá? Mas muitas vezes esses pacientes podem ter uma queda de estado geral, uma certa astenia, né, um quadro mais geral aí associado. Lembrar que nem toda pericardite aguda cursa com dor torácica, tá? No caso, a pericardite tuberculosa, pós-irradiação neoplásica e urêmica podem cursar, mesmo sendo você pegando numa fase aguda, elas podem cursar sem dor torácica, são mais comuns muitas vezes no quadro mais subagudo ou crônico. Em relação ao exame físico, o atrito pericárdico ele é cada vez menos frequente, já que muitas vezes a gente já começa o tratamento medicamentoso para evitar as alterações no exame físico, como atrito, mas volta e meia a gente observa, né? Inclusive um ruído bem comum em pós-operatório, que faz pós-operatório de cirurgia cardíaca, é
Um ruído que tem uma característica de ser tríplice, tá? Ele pode ter 2 componentes diastólicos e um sistólico, tá? Mas isso não é obrigatório. E o que é mais característico do atrito, né? Ele tem uma característica realmente de atrito mesmo, né? É que ele é evanescente e mutável. O que é isso? Evanescente é que ele pode estar presente agora no exame físico e poucos minutos, horas depois, ele pode desaparecer. E mutável no sentido que ele não respeita a mesma fase do ciclo cardíaco. Então, enquanto que um clique de um prolapso de válvula mitral, ele vai ser telesistólico, o som do atrito, ele não vai ser exatamente naquela fase do ciclo cardíaco, em todos os batimentos e durante exames diferentes. Então, essa é uma característica bem interessante, que como ele não se origina dentro do coração, e sim de uma estrutura fora, ele não vai respeitar a fase exata do ciclo cardíaco, diferente dos sons intracardíacos. O eletro é descrito em 4 estágios. Geralmente a gente pega mais o paciente nessa fase 1, fase mais aguda, em que você tem um supra com concavidade para cima, difuso, preservando AVR e V1, né? São as derivações em que você não tem o recobrimento do coração pela membrana pericárdica. Então você não vai ter, você pode ter em V1, em AVR até ao invés de um supra, um ligeiro infra, tá? Além disso, você vai ter um infra do intervalo PR, tá? A, a onda T, após o segmento ST, a onda T, ele pode infrar também um pouco, justamente por conta desse infra do intervalo PR, e a onda T ela pode diminuir um pouquinho de amplitude nessa fase aqui. Na segunda fase, então o paciente chega ali com dor torácica aguda, ele vai chegar com esse supra difuso, com infra de PR, numa fase que vai depender do tratamento, pode ser em torno, você começar a tratar logo, você pode ter de 7 a 15 dias. Você vai ter a normalização desse eletro, apesar de que a onda T ela continua ainda um pouco achatada, pode até achatar mais, que seria a fase 2. Na fase 3, depois de vários dias, você pode ter a negativação, tá, da onda T, muitas vezes com tratamento com anti-inflamatório e acusticina, a gente não pega mais o paciente nessa fase 3. E a fase 4, que seria a normalização do eletro do paciente. Tá? Então, isso aqui foi um eletro de um paciente da emergência do H-menon, que chegou com dor opressiva prolongada, um paciente jovem. Tinha sudorese, que é um sintoma bastante sugestivo de síndrome coronária, então não fosse a idade, talvez ele tivesse sido interpretado mais como síndrome coronária do que como pericardite. E a gente vê aqui, classicamente, o supra, né? Parede anterior, poupando V1, tá? Um infra, inclusive, em AVR, imagem espelho, e o supra aqui em D1, em D2, AVL, discretamente aqui em AVF. Então, o supra que não respeita a parede, difuso, lembrar de pericardite aguda. O restante dos exames, o raio-x tem muito pouco valor diagnóstico. O eco também, a gente só identifica um derrame pericárdico associado à pericardite aguda em 30% dos pacientes. Então, eu às vezes recebo paciente na emergência com suspeita de pericardite e muitas vezes eu faço até o questionamento, porque mesmo que não venha derrame pericárdico, o paciente pode ter pericardite aguda. Então, não é um exame realmente indicado. Tá? Ele vai ser importante para a estratificação, aí é outra história. A parte laboratorial, a hematologia vai depender da causa, então se for aquele viral ou idiopático, ele pode ter um padrão, né, tipicamente viral, com leucopenia e ativação linfocitária. As provas inflamatórias vão estar alteradas, geralmente. Na investigação,
É interessante checar a pericardite mixedematosa, a pericardite por uremia, no caso, avaliando função tiroidiana e função renal. E no diagnóstico diferencial de infarto, os marcadores de necrose miocárdica, que principalmente a troponina. Lembrar que ela pode tocar se a pericardite for importante, e principalmente se você tiver um processo de miopericardite, tá? Existe, inclusive, uma confusão muito grande se é uma miocardite que inflamou o pericárdio ou se é uma pericardite tão intensa que levou à inflamação miocárdica associada. Geralmente, a gente diferencia isso no pico de troponina e, obviamente, se o paciente fizer uma ressonância, a gente não espera que na ressonância haja alterações de miocardite, se for uma perimiocardite mais simples. Dependendo da minha suspeita, eu vou ter indicação de fazer um painel imunológico para avaliar a doença autoimune. Como eu falei, da miopericardite, uma ressonância. Se o paciente tiver uma suspeita de outra complicação da pericardite, também a própria ressonância. E o diagnóstico diferencial da doença coronária pode ser feito ou com a ressonância ou com o próprio cateterismo ou angiotomografia. A necessidade de punção ou biópsia de pericárdio, ela vai ser muito rara, basicamente quando você tem alguma complicação mais séria ou alguma suspeita de alguma coisa específica. Mas vamos lá, pelo nosso guideline de pericardite, né, de miocardite e pericardite, o tratamento, geralmente desses casos não complicados, é anti-inflamatórios, tá? Você faz 7 a 10 dias e vai reduzindo a dose até suspender após 14 dias. E você vai usar como critérios para reduzir e suspender os sintomas e pode usar a proteína C reativa também. O próprio guideline indica você fazer 3 meses de colchicina, que comprovadamente reduz a recorrência. E se o paciente tiver já uma pericardite recorrente, fazer por mais de 6 meses. Se recomenda usar concomitantemente anticoagulante e, como eu falei, solicitar o eco para quantificar esse líquido pericárdio. Gente, eu vou pedir licença para vocês só um minutinho, só para fechar ali a porta, que está vindo barulho da sala, tá? Pronto, gente, voltei. E vocês interrompam, viu? Se tiverem qualquer dúvida, tá todo mundo tão calado, não sei nem se vocês estão aí. Ô, Giordano, boa noite a todos. Oi? Eu queria, você falou em falar um pouquinho, aí você está falando aqui, eu estou lembrando agora da era Covid, né? E o risco dos atletas, né? E aí, assim, por conta do tropismo, né, pelo coração, tem se descoberto que 15% dos atletas que desenvolveram Covid, eles podem desenvolver perimiocardite. Isso é um grande problema porque, por conta disso, mudaram o protocolo, né, de fazer 48 horas antes de algum jogo, isso é em relação aos profissionais de futebol. 48 horas antes eles fazem a testagem. Mas isso não há ainda um consenso, porque isso não dá segurança nenhuma. Porque, recentemente, o doutor Nabil, inclusive, apresentou um caso de um atleta do Rio de Janeiro que teve Covid em janeiro, assintomático, já tinha testado negativo,
E num teste ergométrico de rotina, ele fez alterações isquêmicas importantes e foram buscar causas não isquêmicas, né, no paciente jovem, e realmente a ressonância mostrou área de fibrose, sabe? Então, agora em outubro, vão lançar um algoritmo para orientar os atletas, porque é um risco, né? Pois é. Isso é um atleta profissional. Eu fico pensando os amadores, né? Como é que devem... Pois é, porque inclusive esse paciente era sintomático. E eu estava lendo essa semana também, no JAMA, um estudo com 26 atletas, a maioria assintomáticos e com alteração 30% com alteração na ressonância. Então, é um risco. Então, a gente pode estar diante de atletas com maior risco de apresentar alguma alteração importante numa atividade, né? Então, a orientação é seguir, ver marcadores inflamatórios, teste ergométrico até o cansaço máximo e até a ressonância, se há alteração em algum desses exames, a ressonância. Mas é uma fase difícil para os atletas. Pois é, todos os aspectos, né? Então, vamos lá, gente, continuando. A história natural, geralmente, ela não dura mais do que 2 a 6 semanas. Quando você trata, geralmente, da terceira para a quarta semana, o paciente não tem mais dor. E existe uma recomendação desses pacientes, mesmo sendo uma doença pericárdica, não tendo envolvimento miocárdico, ficarem 30 dias afastados de fazerem atividade física, por conta de 9% terem o risco de uma constricção temporária nessa fase aguda, e essa constricção poderia contribuir para sintoma de dispneia. Então, é preferível que a gente limite esses 30 dias, tá? Eventualmente, você pode precisar de corticosteroides nessa dose aqui, por até 4 semanas, se o paciente tiver contraindicação e intolerância anti-inflamatória, não tiver resposta anti-inflamatória, se ele tiver uma doença autoimune, uma doença do tecido conectivo, e aí você vai precisar fazer até uma dose maior, na pericardite urêmica, tá? E se o paciente tiver recorrência, além da colchicina por mais tempo, você vai considerar usar o corticosteroide também. Lembrar que derrame pericárdico urêmico é diferente de pericardite urêmica, tá? Doutor GBI. Oi. Desculpa interromper. É uma dúvida minha. Por exemplo, se a pericardite tiver uma causa indefinida, por exemplo, tuberculose, aí mesmo assim a gente faz a colchicina no primeiro evento e se tiver recorrência, Pois é. Mesmo assim, fazendo o tratamento direcionado para TB? Nesses casos, se você já tiver o diagnóstico de tuberculose, você só faz o corticosteroide, tá? Apesar de que tem gente que questiona hoje em dia, mas na prática a gente tem feito, porque tem um trabalho que mostrou que reduz o risco de pericardite crônica. Tá? Jordana, precisaria... aquele paciente da gente, né, que teve tuberculose, teve pericardite, a gente começou o corticoide, ele teve uma boa resposta para evitar justamente cronificar, né? Isso. Geralmente a gente acha que é aguda, mas os achados cirúrgicos, os achados de exame de imagem já mostram como se fosse uma pericardite em evolução. Então, não é bem uma pericardite aguda, já é aquela pericardite já na fase subaguda, já indo para cronificação. Já tem alterações que já poderiam ser consideradas já crônicas. Então, aí a gente não trata igual a aguda, não, né? Porque o risco de pericardite já adesiva e constrictiva já é iminente. Entendi, obrigado. Em relação ao internamento, né? Existe uma dúvida já que esses pacientes só precisam de anti-inflamatórios, se eles precisam ser internados, mas como a maioria desses pacientes, você vai precisar fazer um exame ecocardiográfico, muitas vezes a gente
vai internar ele 24, 48 horas só para fazer os exames e liberar usando um anti-inflamatório. O que a gente tem que lembrar que se esses pacientes tiverem qualquer instabilidade clínica, uremia, suspeita de miocardite por alteração de marcador ou tamponamento cardíaco, ele deve ficar em UTI cardiológica. Mas um paciente com uma evolução benigna, né, grande maioria, né, dos idiopáticos e virais, eles podem ter alta hospitalar realmente mais precoce e geralmente você agenda o retorno ambulatorial após uma semana. Então não é um paciente que necessariamente precise ficar retido no hospital, não. As complicações da pericardite aguda seria aquela pericardite refratária, como eu já disse, o corticóide entraria, e é interessante você ampliar a investigação, principalmente para doenças autoimunes, tá? Que pode inclusive precisar de uma dose mais alta já de cara de corticoide. A pericardite pode cronificar e aí ela vai desde a fase de fibrose e calcificação com consequência de constricção. E uma coisa que acontece relativamente frequente, principalmente antes da época da colchicina, que era a pericardite recorrente. Inclusive, se acredita que a pericardite idiopática recorrente ela aconteça em indivíduos que têm alguma predisposição para pericardite autoimune, já que existe uma associação muito grande desses pacientes a terem síndromes autoimunes como a síndrome de Dressler ou a síndrome pós-pericardiotomia. É como se aquele indivíduo que tivesse a susceptibilidade, se ele tivesse uma agressão no pericárdio, seja um vírus, seja uma pericardiotomia cirúrgica, seja um infarto do miocárdio, aquilo ali seria o suficiente para deflagrar a produção de autoanticorpos que seriam voltados para o próprio pericárdio. Lembrar que, sendo recorrente, a preferência é usar corticoterapia e você vai prolongar o uso de colchicina. Eu já tive paciente, inclusive, que teve que ficar usando mais de que 6 meses a colchicina, porque ela foi, em 2 anos, ele tinha tido 4, 5 crises, era um paciente realmente bem susceptível. E a complicação mais séria, que seria o tamponamento cardíaco. Eita, caiu aqui. Ai, ai, ai. Caiu minha conexão, gente. Vocês estão me vendo aí? Sim, estamos vendo, professor. Eu estou escutando, Tom. Eu estou escutando, mas É porque a minha apresentação estava na nuvem, eu estava apresentando da nuvem e de repente caiu. Deixa eu... Ah, sim, sim. Aproveitar, professor, o senhor vai criar outro link, a gente podia tentar entrar com esse mesmo link, né? Porque alguém disse que se caísse, você podia usar o mesmo link e conseguir entrar novamente. Ah, eu não estava sabendo não. Vamos experimentar? Se cair, então a gente me disse isso. clica no mesmo link, né? Clica no link novamente, coloca assim de novo para ver se consegue. Ah, tá. Legal. Tomara que não tenha sido um problema na apresentação. Ô, Giordano, em relação... Alô? Tereza? Sim. Caiu. Em relação a anti-inflamatórios. Pois é. Assim, eu nunca vi nenhum estudo específico comparando o anti-inflamatório, né? A gente geralmente fazia os anti-inflamatórios que tinham na época da gente, mas assim, se a dor for muito discreta e você quiser fazer um anti-inflamatório por fazer, você pode usar desde o ibuprofeno, tá? Até um anti-inflamatório mais potente, tá? Cetoprofeno,
a nimesulida. Muita gente gostava de fazer aquele antigo, estou tentando lembrar o nome. Indometacina. Indometacina. Mas teve um estudo que mostrou complicações. Eu não me lembro qual foi exatamente o efeito adverso da indometacina. Mas existe uma recomendação dele ser abandonado, sabe? Então, Hoje em dia naproxeno, ibuprofeno, então qualquer anti-inflamatório. Eu não vejo ninguém fazer mais isso, não, realmente. Então, vamos lá. Quando é que você vai ser mais invasivo, fazendo a centese ou até a biópsia pericárdica? Quando você suspeita de uma pericardite purulenta ou neoplásica, que aí vai ser, no caso da purulenta, vai ser diagnóstico e terapêutico, e da neoplásica vai ser diagnóstica. E nos casos refratários recorrentes, desde que muito bem investigados, para você, assim como você faz com líquido pleural, você fazer a análise desse líquido. E o ideal é que você tente esgotar ao máximo a investigação desse líquido. Rian está perguntando aqui sobre do pós-infarto. No pós-infarto, tem essa questão de que o anti-inflamatório poderia piorar e até predispor o paciente a ter mais complicação. Na prática, a gente faz, viu, Rian? A gente tenta medicar esse paciente com analgésico, porque muitas vezes a dor, ela não é muito... A dor da pericardite aguda pós-infarto, ela não é uma dor tão importante, sabe? Então, eu já vi gente fazendo ibuprofeno em dose mais baixa, não aquela dose anti-inflamatória, tá? Mas para uma pericardite que é sintomática, mesmo na fase, que não seria uma fase aguda, né? O paciente estaria ali já com 48 horas de dor, não é bem uma fase aguda de infarto, porque a dor da fase aguda do infarto é a dor naquelas primeiras 12 horas, né? Eu não lembro se tem algum posicionamento nessa diretriz sobre isso. A gente pode até dar uma lidazinha para saber se tem alguma novidade. Mas no geral, com um paciente muito sintomático, com dor pleurítica, está ali no segundo para terceiro dia do infarto, uma dor forte pleurítica, a gente pode fazer anti-inflamatório em dose mais baixa. Então, continuando, a centese também vai ter, obviamente, indicação se o paciente estiver tamponando, e aí ninguém tem dúvida. Isso aqui era um vídeo que não está passando. Começou. Então, saindo da pericardite aguda, vamos falar um pouquinho sobre os derrames pericárdicos. Tem mais 2 minutos até o final aqui, mas vamos terminar pelo menos esse slide. Quando você tem o acúmulo de líquido nesse pericárdio, você vai ter o derrame pericárdico, que pode ser inflamatório, com basicamente as mesmas causas das pericardites, e ele pode ser não inflamatório, quando você tem uma alteração daqueles mecanismos, né, de Frank-Starling, e aumento de pressão hidrostática, redução de pressão oncótica, que possa levar o acúmulo desse líquido aqui nessa região. A grandíssima maioria desses pacientes com derrame são assintomáticos, então o derrame acaba sendo silencioso para a maioria desses pacientes. O diagnóstico, clinicamente, quando existir algum tipo de restrição, né, provocada pelo derrame, como esse paciente aqui, que estava no 3º mês de pós-operatório de uma revascularização e começou a cursar com dispneia de esforço. Então, a gente viu bem no raio-x esse formato de moringa com redução do ângulo cardiofrênico. Muitas vezes você consegue até observar a imagem da silhueta cardíaca, uma sombra diferente em relação ao restante do coração. Rafael está botando aqui. Vai cair, viu, Rafa? Quando cair, a gente continua. Estudo COPE. Certo, professor.
diminuição da taxa de recidiva em relação ao corticoide. Veja, na prática, a gente tem muito pouca